Vamos analisar aqui este primeiro caso tipo de torção, que é, temos um veio encastrado de um lado, este veio é composto por dois veios diferentes, um a seguir ao outro. No exercício de torção nós vamos precisar de duas equações, ok? Uma que nos relacione os momentos internos que estão a ser aplicados e outra que relacione então os ângulos, ok? O θ e esse tipo de coisas. É importante saber construir diagramas de esforços internos, principalmente para os momentos internos, para sabermos o que é que vai ser aplicado neste veio e o que é que vai ser aplicado neste veio. Ora bem, primeiro é de identificar as forças externas, ok? Lembrem-se que eu vou representá-las a vermelho. Temos então aqui este MT e sei que, estando isto encastrado, vai aparecer aqui outro momento. Ora bem, eu vou dizer que isto aqui é A, isto aqui é B, isto aqui é C. Outro momento com valor MA, que depois nós sabemos então que MA é igual a MT. Ora bem, eu posso cortar aqui uma secção em qualquer zona, que vai estar sempre igual, e vai-me surgir então, segundo a convenção dos esforços positivos, aqui um momento, que é o momento interno que eu quero saber o valor, e daqui tiramos então que este vai ser igual a MA, que por sua vez é igual a MT. Daqui o que é que tiramos? Que o momento interno que vai estar aplicado em 1 e o momento externo que vai estar aplicado a 2 vai ser igual, e por sua vez vai ser também igual a mt, neste caso igual a um momento externo. Temos então definida a primeira equação para resolver este tipo de problema. Vamos imaginar que em vez deste mt estar aplicado aqui, vai estar aplicado então neste ponto B. O que é que vai acontecer? Primeiro vamos dividir a nossa secção aqui para determinar qual é que é o momento o momento interno que está aplicado a 1. Através disto verificamos então que M1 vai ser igual a MA na mesma, que por sua vez é igual a MT. Ora bem, desta vez vamos cortar aqui para ver o momento interno que está a ser aplicado em 2 e reparem no que acontece. Vai ficar que M2 mais MT é igual a MA. Sendo MT igual a MA, isto corta, resultando então que M2 é igual a 0. O que significa que se o momento torçor estiver aqui aplicado, o M2 não vai sofrer torção, pois não tem nenhum momento interno aplicado. Fica assim deste género então o diagrama de esforços internos para os momentos aqui neste caso representados. Fiz isto então para vocês perceberem a importância de realizar então estes diagramas de esforços internos para analisar o nosso problema de torção. Vamos definir uma função φ em função de x. Lembrem-se que este φ é o ângulo de rotação numa determinada secção. A construção desta reta que vai ser definida por ramos, nós partimos já do princípio que conhecemos isto, que φ é igual a θz. Neste caso este z vai ser substituído por um x, porque o comprimento está na direção x. Reparem, para o caso de veios cilíndricos, mas também é semelhante para os outros veios, nós sabemos que o θ vai ser função do momento, do módulo de rigidez e deste momento de inércia. Reparam numa coisa, o que vai acontecer é que nós vamos ter θs diferentes sempre que uma destas propriedades muda. Ora bem, aqui nós até podemos dizer que ele era do mesmo material, ou seja, o G1 e o G2 era o mesmo, o M1 e o M2 também já reparamos que é o mesmo, mas conseguimos ver pela figura que o raio vai mudar, logo este momento polar de inércia também vai mudar. Daí já sabemos à partida que vamos ter, este vai ter um θ1 e este vai ter um θ2. Então vamos fazer por partes, de 0 até L1, aqui falta o B, ou seja, de A a B. O que vai acontecer é que o ângulo de rotação vai ser dado então por θ1x. Este x vai ser a posição. Repara que no início ele não roda, para x igual a 0 o φ é 0 e para x igual a L1 vai dar-nos o ângulo de rotação máximo deste veio 1. Passar para o intervalo entre L1 e L1 mais L2, que basicamente é este intervalo BC. Repara, se nós estamos a analisar então a rotação deste veio 2, ele já vem com uma rotação de trás, que vai ser igual à rotação máxima, aqui nesta zona, do veio 1. Caso nós disséssemos que ele começava em 0, a sua rotação também, íamos ver isto que acontece na figura, o que de facto não faz muito sentido. Era como se houvesse ali deslizamento, e nós sabemos que isto vai ser contínuo, por isso é que isto significa que o ângulo para x igual a L1 neste caso tem que ser igual, ok?
Este ângulo tem que ser igual e vai ser igual então ao ângulo de rotação máxima do veio 1. Muito bem, então metemos já aqui esta parte, θ1 L1, que vai ser o ângulo de rotação inicial. Depois eu sei que este obedece a um θ1 para rodar, este obedece a um θ2, então vai ficar aqui θ2 e aqui é só uma correção x menos L1, que era como se eu passasse o referencial aqui para este ponto. Repara, isto depois vai bater certo. Eu sei que para x é igual a L1, a rotação tem que ser θ1 L1, ou seja, substituo aqui, isto dá 0 e verificamos. Temos então definida uma reta que nos diz a variação deste ângulo em função do x. Ora bem, e daqui é que vai surgir a nossa segunda equação para analisar o problema, e isto é um dado que eles dão enunciado, do género. Dimensiona este veio, ou diga qual é que é, por exemplo, o raio máximo do segundo veio, de maneira a que o ângulo de rotação não exceda x, o ângulo de rotação máximo não exceda x. Sei que o ângulo de rotação máximo vai ser dado para L1 mais L2, então eu vou aqui ao x e substituo por L1 e L2 e dava-nos, por exemplo, uma expressão deste género, ok? Menor ou igual, normalmente mete-se igual, né? Porque é o valor limite, e depois aqui o ângulo máximo, e não se esqueçam que este vem em radianos. Imaginando que ia aparecer então, por exemplo, um momento D aqui aplicado num ponto D que eu defini agora. O diagrama de esforço ia ser desta maneira, podem ver aqui como é que eu calculei, e reparem, sabendo nós que θ é igual ao momento interno aplicado a dividir por G e de Z, podemos dizer que este G se mantém constante ao longo de todo o veio. Ora bem, deste I de Z já sabíamos que íamos precisar de um θ1 para aqui e de um θ2 para aqui, só que repara, neste também vai existir uma diferença entre momentos, ou seja, nós até aqui ele vai rodar segundo um θ1, depois aqui vai rodar segundo um θ2 e depois neste aqui que altera o I de Z, o I de P vai rodar, aqui neste caso até seria melhor I de X, vai então rodar segundo um θ3. Ou seja, tínhamos que adicionar aqui uma equação que ia ficar do género θ1 L1 mais θ2 L2, que repara são os ângulos de rotação dos que já vêm de trás, ou seja, este máximo mais este máximo, e depois mais θ3 e depois a correção x menos L1 mais L2. Eu estou-me a focar nisto que é para vocês realmente perceberem que não é... para saberem o que é que estão a fazer, porque o que entra aqui são momentos internos, ok? Este M1, este M2 é um momento interno, aquilo que entra naquela fórmula é um momento interno, ok? Isto aqui é um momento interno. O que entra nas fórmulas mecânicas de sólidos são, então, esforços internos. É preciso ter muito cuidado com isso. Então, agora analisar um exercício deste tipo. Ora bem, vamos aqui considerar um veio construído em aço, ok? Estas duas partes são de aço, às vezes esta tem um material diferente desta, que é o caso mais normal que vemos em exercícios. Tem aqui as propriedades, a única que nos vai interessar, depois vamos ver que vai ser esta. Ora bem, vai ter um comprimento total de 3 metros e está sujeito a um momento de torçor MT aqui neste sítio. MT igual a 30 kN por metro. Vai ser composto por duas secções, como podemos ver. A secção é um veio maciço, secção circular, com este diâmetro e comprimento L1. E depois o outro é um veio de secção quadrangular de comprimento L2. A primeira linha vai ser, considerando que a dimensão lateral do veio quadrangular vai ser B igual a T igual a 80 mm, um quadrado de lado 80 mm. Determinar o valor máximo de L2, de maneira que o ângulo de torção total do veio não ultrapasse os 10 graus. Sabemos que o ângulo de torção total vai ser dado aqui, que é o φ máximo. Este tem que ser menor que 10 graus, mas repara que o φ vem em radianos, por isso é que eu meto então aqui esta transformação de graus para radianos. Vamos pegar estas expressões que definimos no início do vídeo e vamos tirar então as nossas duas equações que nos vão permitir resolver este problema. Ora bem, podemos já meter esta, porque eu sei que se o momento está aqui aplicado, como vimos. Se fizermos então o diagrama de esforços internos, sabemos que M1 vai ser igual a M2, que vai ser igual a MT. Muito bem, depois temos que encontrar esta relação. Eles dizem-nos que eles querem saber o L2 para um φ máximo menor ou igual que 2 graus, ou seja, nós sabemos que o φ máximo vai ser dado para θ L1 mais θ2 L2, que é substituir o x por
L1 mais L2 e nós sabemos que isto tem que ser então menor ou igual que 2 graus. Eu vou meter igual, ok, para fazermos o caso limite, então vai ficar θ1 L1 mais θ2 L2 igual a, neste caso, 2 vezes, e temos que passar para radianos, π sobre 180. Temos então definidas as equações que nos vão permitir resolver este problema de torção. Vamos então pegar aqui nesta expressão. O que é que eu vou fazer? Este L1 é uma incógnita, por isso eu vou substituir em função de L2, porque nós sabemos o valor do LT, então fica LT menos L2. Só temos então uma incógnita na nossa equação, apesar de θ1 e θ2 também ser incógnita, mas depois nós sabemos que vamos substituir então aqui por estas expressões. Eu vou rearranjar a equação de maneira a ter L2 em função das outras propriedades. Muito bem, agora vou determinar o valor de θ2 e θ1. θ1 vai ser igual então a esta expressão, aqui envolve um momento em 1, θ2 vai envolver então o momento em 2. Contudo, o momento em 1 e o momento em 2 nós sabemos que é igual a mt e também temos o valor de mt, por isso é só substituir os valores. Reparem que aqui os g's também são iguais, só substituir os valores e chegamos então ao valor do θ1 e do θ2. Queria chamar a atenção para um pormenor, é que às vezes as pessoas esquecem-se e, por falta de atenção, utilizam para secções que não sejam circulares, utilizam as fórmulas da secção circular. Muita atenção, este θ, se estamos a falar de uma secção circular, vai ser esta fórmula. Se estivermos a falar de uma secção qualquer, não vai ter a fórmula da secção circular, mas sim a fórmula correspondente. Muita atenção a isso. Substituindo então θ2 θ1 nesta expressão, obtemos que o L2 máximo vai ser igual a 0.802 metros. Nesta segunda linha, vamos considerar então que L1 vai ser igual a L2, logo igual a 1.5 metros, e que a geometria da segunda secção vai permanecer quadrangular, ou seja, B igual a T. E o objetivo é determinar a dimensão lateral mínima, ou seja, este B mínimo, de tal modo que o ângulo de torção não ultrapasse 2 graus e o material não sofra assistência plástica. Ora bem, isto é aquele caso típico em que nós vamos ter, neste caso, duas condições e nós vamos ter que ver qual é que é a condição que se vai sobrepor à outra. Já vamos perceber este conceito melhor. Reparem, nós estamos no mesmo tipo de problema, a única coisa que mudou foi a pergunta, mas eu vou continuar com as mesmas equações base para resolver então o exercício. Pegando então aqui nesta equação para verificar a primeira condição, ora bem, eu tenho estes valores todos, este e este é igual, este eu consigo calculá-lo, aqui vai aparecer então a incógnita que é o que nós queremos saber, que é este B mínimo. Rearranjando tudo em ordem a B, vai ficar então esta expressão. Substituímos então aqui os valores e chegamos que o B mínimo é 0.09 metros, mas para esta condição, ou seja, todos os B's que forem abaixo de 0.09 metros, o que vai acontecer é que o ângulo de rotação máximo vai exceder os 2 graus, ou seja, por isso já não servem, mas todos que forem acima vão servir, ou seja, este é o B mínimo para esta condição. Vamos agora analisar a segunda condição e esta diz que ele não pode sofrer assistência plástica. O que eles nos dão é a tensão de assistência, que como se lembram é calculada para um ensaio de tração uniaxial. E o que é que vai acontecer? Nós, para dimensionar neste caso, estamos a falar de tensões, as tensões que vão existir provocadas pela torção vão ser então as tensões de corte. Então, nós queremos saber a tensão de corte máxima, que ocorre na periferia do veio, e nós vamos ter que dimensionar o B em relação a isso. Ora bem, então tenho aqui o valor da tensão de corte máxima, meto o B em função da tensão de corte máxima, e para que ele não sofra assistência plástica, eu tenho que dizer que a tensão de corte máxima vai ser igual à tensão de corte cedência. Um erro frequente é as pessoas meterem aqui diretamente este σy, mas repare, eu sei que a tensão de corte cedência, no caso do ensaio de tração, quem tiver dúvida veja o vídeo sobre critérios de cedência, que isto está melhor explicado lá. Eu sei que a tensão de corte de cedência vai ser este σy, ou seja, a tensão de cedência a dividir por 2, ou seja, é isto que nós temos que substituir aqui, porque o que nós estamos a comparar são tensões de corte.
Basicamente, eles nos exercícios vão-nos dar um destes de valores, ou nos dão a tensão de corte de cedência, então aí não temos que fazer nada, substituímos diretamente a tensão de corte máximo, ou dão-nos a tensão de cedência e aí vamos ter que dividir por 2, porque reparem, o que nós estamos a comparar são tensões de corte. Substituímos então aqui a tensão de corte máxima por tensão de cedência a dividir por 2, substituímos os valores e chegamos então ao B mínimo resultante desta condição. Repara, todos os valores para baixo deste B mínimo não vão respeitar esta condição, por isso este não pode ser o B mínimo, então o B mínimo vai ser 0.097. Repara, todos os valores acima deste respeitam esta condição, como este aqui, ou seja, este é o valor mínimo de B que vai respeitar as duas condições ao mesmo tempo. Então a resposta final vai ser 0.097 metros para B. Queria acabar aqui por vos mostrar uma animação do exame normal 2019-2020. Na minha altura em que eu estava a estudar para esta cadeira, recebi demasiadas mensagens a perguntarem-me o porquê de nós podemos transformar isto, ok? Basicamente temos aqui um veio cilíndrico oco e o que está a acontecer é que está a ser aplicado aqui um momento. E a dúvida era porque é que podíamos estudar isto como sendo um destes casos que nós estamos a estudar, tendo um veio oco e um veio maciço. Pronto, espero que esta animação vos ajude então a perceber isso. Basicamente o que fiz foi rodar esta parte para cima e depois virei-o para termos então aquele caso que nós costumamos tratar. Basicamente o momento começa aqui, repara que ele vai rodar, depois esta rotação vai ter que ser igual, é o que acontece aqui também, ou seja, a rotação deste aqui nesta zona vai ter que ser igual à rotação deste aqui nesta zona também, que é o que se verifica neste caso, e depois a rotação do outro, do veio cilíndrico oco, até à parte em que está encastrada, que é representada aqui por estes parafusos. Neste vídeo espero que tenham aprendido mais uma coisa e até à próxima aula.